Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui trazer uma mensagem, mas antes de eu entrar na mensagem, eu queria começar com uma pergunta, mas já vou lhe adiantar. Você que me ouve em algum lugar, cuidado com a resposta. Pense bem antes de responder ou de pensar algo com relação à pergunta que vou fazer. Imagine você que está me ouvindo agora, se você encontrasse alguém com a vida destruída em todos os aspectos, o casamento à beira da falência, a vida financeira no fundo do poço, aquele alguém tivesse desempregado, um alguém que fosse um usuário de droga, ou que tivesse o vício do álcool, ou se aquele alguém fosse um estrupador, ou se aquele alguém estivesse respirando através de aparelho, e você que está me ouvindo, isso aqui é um linguajar pejorativo, e você que está me ouvindo tivesse o poder de dar a vida. Imagine se aquele alguém foi um pregador, um obreiro, muito usado por Deus. Deus fez de tudo por aquele alguém conseguiu tudo o que tinha. E de repente, depois de você que está me ouvindo agora ter feito tudo por aquele alguém, ter curado, ter abrido a porta, ter prosperado, ter ajudado a restaurar o casamento, depois de você ter dado a vida de volta, depois de você ter tirado aquele alguém da humilhação, do fundo do poço, da miséria, da sarjeta, aquele alguém te virasse as costas, o que aquele alguém mereceria? O que devia ser feito com alguém que faz isso ou que age dessa maneira para com o outro, que fez de tudo por ele? O que será que aquele alguém merecia? Se fosse alguém que fizesse isso com você, você tendo ajudado ele a resolver todos os problemas dele, curado, devolvido a vida, abrindo porta, prosperado, realizado sonho, fez tudo por aquele alguém, libertou do álcool, libertou das drogas, salvou da morte porque estava sentenciado à morte porque era um estrupador, e você salvou da morte, aquele alguém te virou as costas, hoje faz de conta que você nem existe. Se alguém fizesse isso com você, você tivesse o poder de fazer tudo isso por alguém para ajudá-lo, o que você ia pensar com relação àquele alguém, ou que aquele alguém mereceria? Isaías 5, versículo 2. Agora eu vou trazer a mensagem. Diz assim: Sachou-a, limpou-a das pedras, e a plantou de vides escolhida. Edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas braba. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas braba? Eu fiz a pergunta, porque a pergunta que eu fiz a você que está me ouvindo tem tudo a ver com o texto que eu acabei de ler. Deus aqui está questionando a humanidade, se tem alguma coisa, ou se em alguma coisa ele falhou para com as pessoas. Se teve algum momento que Deus falhou para com a humanidade. Porque tudo que a humanidade, ou que eu, você que está me ouvindo, ou qualquer outro precisa, Deus, ele nos abençoou com tudo, e pode fazer muito, mas muito, muito além daquilo que pensamos ou imaginamos, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas quantas são as dezenas, centenas e até milhares e milhares de pessoas que Deus a encontrou, resgatou, lavou, purificou, santificou, colocou alguns no altar,
colocou outros como obreiro, abriu porta para outro, curou outro que estava doente, prosperou o caminho de outro, restaurou o casamento de outro, libertou outro da droga, do álcool, livrou outro da morte que estava respirando através de aparelho, desenganado pela medicina, abençoou outros com causa na justiça, ou seja, tudo de bom e de melhor que você imaginar, Deus fez e está pronto para fazer muito mais por qualquer pessoa. Só que a maioria, a maioria dos quais Deus honrou ou abençoou, livrou da humilhação, da miséria, fazendo de tudo por muitas e muitas pessoas. O que muitas delas fizeram, sabe o que foi? Viram as costas para aquele que fez tudo por elas. E aí Deus está questionando, no versículo 3, agora pois, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, ou seja, quem está errado? Eu que fiz tudo por vocês? Deus nos questionando. Ou vocês que me viraram as costas? Porque só eu posso mudar a vossa vida. Só eu sei do que você precisa. Eu já fiz tudo e posso fazer mais. Mas por que tem pessoas que mesmo sabendo que Deus pode fazer, ou adiante de tudo que Ele já fez, porque tem pessoas que estão sofrendo? É o questionamento no final do versículo 3. Julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. A vinha somos nós. Entre mim está falando de Deus. Ou seja, por que algumas pessoas estão sofrendo? Aonde está o erro? Será que o erro está em Deus ou está na vinha? Por que do sofrimento de algumas pessoas adiante de tudo que Deus fez por ela? Não, o erro está sempre conosco. Porque Deus fez, faz e farás. Sempre muito além do que precisamos. Só que embora Deus faça tudo por nós, muitas são as pessoas que viram as costas, são ingratos. Esquecem o que Deus representa. Muitas são as pessoas que não dão a mínima para tudo que Deus já fez. É como se tudo que Deus fez e nada fosse a mesma coisa. Será que você que está me ouvindo não é um dos ingratos? Ou das ingratas? Que Deus fez tudo por você e o que você fez? Sumiu da igreja. Virou as costas. Não estou falando especificamente Ministério Semente da Fé, não. Porque não é a placa que salva, é Jesus Cristo. Eu estou falando entre tantas outras pessoas que Deus já fez tanto e tanto por elas. E como elas retribuíram? Virando as costas. E aí Deus indaga aqui no versículo 3, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Ou seja, quem está errado? Eu que fiz tudo por vocês? Ou vocês que depois de eu ter feito tudo me viraram as costas? Quem está errado, Deus ou você que virou as costas para Ele? Quem será que está errado? Você já parou para pensar? Olha o versículo 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, ou seja, a pessoa que Deus fez tudo por ela e elas viraram as costas, é porque são uvas bravas. É isso que são, mas eu vou lhe dizer. Se você é uva braba, eu sugiro que você volte a ser uva preciosa o quanto antes, porque senão vai doer como Deus vai tratar aqueles que são uva braba. Deus tratou com todo amor, resgatou, purificou, livrou das drogas, do álcool, da miséria, da sarjeta, das brigas, da falência, do desemprego, do fundo do poço, do fim do casamento, livrou até mesmo da morte. E como muitos retribuem, virando as costas para Deus, muitos somem, outros passam tempos e tempos e tempos sem igreja. Será que você que está me ouvindo não é uma mulher ingrata? Tomara que não seja. Não é um homem ingrato? Que Deus fez tudo, você virou as costas para Ele. Quem está errado será? Deus que fez tudo por você? Ou você que virou as costas para Deus? Será que Deus não está triste com muitas pessoas que estão me ouvindo agora? Será que Deus não está chateado, frustrado, decepcionado com você? Lembra da pergunta que eu fiz no início? O que você acha que aquela pessoa merece? Ou o que deveria ser feito para com aquela pessoa que você fez tudo por ela e ela te virou as costas? Sabe quem era a pessoa? Você. O que você achava que aquela pessoa merecia, é você que merece, que a pessoa é você que está me ouvindo. Por isso que eu falei para você tomar cuidado com a resposta. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Ou seja, será que tem alguma coisa que você precisa que Deus não possa fazer, além do que Ele já fez? Mas por que você virou as costas? Porque alguns nem sequer lembram que Deus existe.
Porque alguns esqueceram do Deus que os curou. Porque há pessoas que esqueceram do Deus que livrou da morte. Porque há pessoas que viraram as costas por Deus que abriu a porta de emprego, que prosperou, que livrou do fundo do poço, da sarjeta, a falência do casamento. Porque tem pessoas me ouvindo que nem sequer lembram que Deus existe. Deus está perguntando, o que mais se podia fazer ainda da minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, deixarei sem proteção, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. A vinha, repito, somos nós. E Deus está dizendo que tirará a sebe é a cerca, a proteção. Derrubará os muros para que a vinha sirva de pasto e para que a vinha seja pisada, ou seja, para que as pessoas que virou as costas para Ele, para que as pessoas que nem sequer lembram que Ele existe, as pessoas que Ele cuidou, tratou, deu chance, oportunidade, fez tudo por ela, Deus está dizendo que vai deixar ser pisada pela vida, massacrada pela vida, judiada pela vida. Deus está dizendo que vai deixar essas pessoas serem judiadas, vai deixar a vida pegar pesado para com essas pessoas, para que elas voltem novamente na dor, para que Deus novamente possa cicatrizar a ferida das mesmas pessoas a qual Ele já cicatrizou a ferida um dia. Você que está me ouvindo, se você é alguém que virou as costas para Deus, ou que vai na igreja de vez em quando, ou alguém que nem sequer lembra que Deus existe, se fosse você, não esperava Deus te entregar a vida para ser ferida, como diz aqui, pisada. Derrubarei o seu muro para que seja pisada, para ser pisada, judiada, humilhada, massacrada, ferida, amargurada pela vida. Se fosse você, não passaria por isso. Muitas pessoas que viram as costas para Deus voltaria, porque se não voltar, é isso aqui que está reservado para aqueles que viraram as costas para Deus. Tá bom, queridos? Repito, só para finalizar, tem pessoas me ouvindo que são gratos, é verdade? Mas tem muitas pessoas me ouvindo que são ingratos. Os ingratos serão entregues para serem pisados, os ingratos. Mas aqueles que são gratos serão cuidados pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Só para não esquecer, lembra da pessoa? Se você que está me ouvindo é alguém que virou as costas para Deus, ou que vai na igreja só quando bem quer, a pessoa que você pensou lá atrás, depois de você fazer tudo por ela, ajudou em todas as maneiras, fez tudo que você podia, a pessoa se levantou, teve uma mudança de vida, a pessoa te virou as costas, nem se lembra que você existe, e você fez o mesmo com Deus, aquela pessoa não era outra, aquela pessoa é você. O que você achou que aquela pessoa merecia, na verdade é o que você está merecendo. Que você possa pensar nisso e entender que a gente não deve ser ingrato nunca, mas ser grato para com aquele que nos amou, nos ama e nos amará para todo sempre. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.